Fala, meus alunos, mais uma aulinha para que a gente possa conhecer mais ainda do Excel no nosso intensivão. Só que agora a gente vai ver primeiro um resuminho, só para vocês lembrarem um pouco do que aconteceu na aula anterior, o que a gente viu na aula anterior. Então vamos lá, aí vocês estão vendo na tela um pouco do tópico que a gente já viu da aula anterior. Vamos ver um pouquinho aqui sobre esses tópicos. Aqui está na aula 4, vou aqui para a aula 3 rapidinho, aqui ó. Na aula 3 a gente viu o seguinte, ó, vamos aqui para a lista. A gente começou vendo aí como faz para abrir o Excel, como faz para ter os arquivos recentes, adicionar nova planilha, que é super fácil, tranquilo, mover planilha, ou seja, tirar uma planilha de um lugar para o outro, mover de um lado para o outro. Às vezes a gente cria uma planilha e ela está desorganizada. A gente lembra que tem que criar uma planilha que estava, por último ela teria que ser segunda, então a gente pode movimentar essas planilhas. Como a gente pode digitar nas células e como interpretar quando a gente conseguiu ultrapassar, né, se a célula ao digitar parece que realmente passou para a próxima célula ou se ficou tudo numa célula só. A gente também viu isso nas aulas anteriores. O autopreenchimento, o que é isso? Quando a gente digita algo que depois na próxima célula, a célula de baixo, vai digitar a mesma palavra, o Excel já faz a sugestão para você, informando essa que você quer. Se for, você pode manter isso, deixar que o Excel vá completando para você e ele mostra as palavras e você vai digitando só aquelas que são inéditas. Fica muito mais fácil de preencher. Depois a gente tem aí o copiar e colar, que é essencial aprender a copiar e colar, selecionar as células também, porque a seleção das células deixa todo o seu trabalho mais rápido quando você quer, por exemplo, formatar de forma mais rápida vários itens de uma vez. Então a seleção de célula é importante. Mesclar e centralizar, outro item que é importante na criação de uma planilha para deixar ela com um perfil melhor. Isso nas planilhas mais básicas, mais intermediárias, inclusive até nas avançadas. Tem muitos outros truques que a gente também pode aprender e que a gente vai começar a aprender. Alterar fonte, tamanho, negrito, alinhamento, são itens que inclusive quem faz o Word, digitação de texto, também precisa aprender, né? Como mudar a letra, como alterar o tamanho. Isso é importante dependendo do que você precisa colocar ali na planilha. Quer dar uma ênfase maior ao título, alguma palavra específica, você tem que modificar ali a formatação dela. Aumentar e diminuir o zoom da planilha, que fica lá no canto inferior direito. É possível você ali aumentar ou diminuir o zoom da sua planilha, ou também lá nas guias, lá na parte de cima, lá tem opções para você também aumentar e diminuir as planilhas. As bordas padrões e personalizadas são importantíssimas também para criar mais uma opção visual para você. Botão formato número de contabilização, ou seja, o botão moeda, botão do dinheirinho lá com as moedas. Se você trabalha com moeda, se a sua planilha vai ter a opção de moeda, você precisa aprender a utilizar o botão, não só clicar ali e pronto. Porque se você só clicar, vai aparecer a moeda padrão, que geralmente é o real, mas você precisa trabalhar com dólar, com euro, com outras moedas. Ali você vai encontrar opções para modificar a moeda de acordo com o que você precisa. Você também pode aumentar, diminuir casas decimais. Às vezes você trabalha com uma planilha que precisa de mais de 2 casas decimais para mostrar exatamente o valor real do produto. Então você vai precisar aumentar, diminuir essas casas decimais, precisa aprender a utilizar isso daí. A cor da fonte do preenchimento, bordas personalizadas, faz parte também do que a gente falou há um tempo atrás já, mais acima. Aumentar e diminuir colunas. Você precisa ajustar a coluna, é necessário entender como é que faz isso e como selecionar toda a sua planilha. E essa aí é a parte da aula que a gente viu. A gente ainda tem mais um pedaço aqui, que aqui está como aula 4, mas faz parte da nossa aula número 2. Esses 4 vídeos foram transformados em apenas 2 aulas no nosso intensivão de Excel. E nesse caso aqui, ó, vamos lá. A gente tem mais alguns itens que foram aprendidos. Esse aqui é um pouco menor, mas também com conteúdo mais profundo em certas áreas. Então demora um pouco mais também. Como usar as fórmulas. E aí a gente vai aprender a partir dessa aula. Quem ainda não assistiu, vocês ainda vão aprender. Quem já assistiu já sabe a diferença aí das fórmulas para a função, mas eu vou explicar novamente porque a gente agora vai ver função. Então ali você vai
aprender nesse vídeo como usar as fórmulas, por exemplo, o igual que a gente precisa usar. É logo no começo, é que nem calculadora que a gente só aperta o igual por último, na hora de digitar tudo. Você vai entender nesse vídeo aí, que é o que está como aula 4, mas vocês podem analisar melhor aí todos os vídeos para entender tudo, hein? Olha só, o que é referência, a gente vai ver isso de novo, só que com muito mais detalhes sobre o uso do cifrão para aprender a célula, o que é referência. A fórmula subtração, fórmula divisão, que são os itens mais básicos do Excel, aprender as fórmulas que a gente utiliza, os símbolos matemáticos que a gente já conhece, e também o botão mostrar fórmulas, que dá acesso a todas as fórmulas digitadas no Excel, a todas aquelas que você digitou, que aparecem de uma vez na tela para você, em vez de você ficar clicando no ícone não, na célula, e olhando lá para a barra de fórmulas para saber o que você realmente digitou. Com o botão mostrar fórmulas, isso não há necessidade, porque ele vai mostrar todas as fórmulas existentes no Excel. Botão mostrar fórmulas, então é muito bom. A gente também tem como renomear uma célula, se por exemplo a célula 1, B2, C5, ela pode ser renomeada, como também pode ser renomeado vários conjuntos de células. A gente também aprendeu isso nessa aula. E agora vamos ver o que a gente vai aprender nessa nossa aula. Agora a gente vai para a planilha do Excel. Vamos ver então como é que funciona essa planilha do Excel. Primeiro, deixa eu só colocar aqui na posição certa. Essa planilha aqui, Grande Feirão de Automóveis, já foi inserido na aula anterior, já mostramos como é que funciona ela. Essa planilha foi disponibilizada para vocês e já está com parte dela pronta, para que vocês possam analisar como foi feita e comparar com a aula. Deixei só a coluna K e L ali das 36 vezes vazia. Vou agora para o exercício número 2, que é onde eu quero mostrar para vocês o início da aula de hoje com uma das partes mais pedidas no mercado de trabalho, que são as funções. Primeiro a gente tem aí uma planilha bem simples para que a gente possa passar todo o conteúdo da aula de hoje sem problemas. Vocês, lógico, podem encontrar aí planilhas com conteúdos maiores, com conteúdos mais até estratégicos em certas áreas, mais complicados de entender, mas é aquilo. Quando você começa a entender o Excel como um todo, as planilhas são fáceis de identificar, você vai estudar elas ali, daqui a pouco vocês conseguem fazer tudo o que precisam. E boa parte delas serão criadas por vocês, então vai ser mais fácil ainda, porque vocês já vão saber o ponto exato onde fica cada item. Nesse caso eu criei uma planilha simples, só para que a gente possa entender as opções necessárias aqui. Primeiro a gente vai começar pelo preço total. A gente tem aí mercadorias, a quantidade dessas mercadorias e o preço unitário de cada uma. Então, nesse controle de estoque, a caneta esferográfica tem 10 quantidades e o preço unitário dela é de R$1. De cabeça a gente já vai saber que vai ser aí R$10. Mas a gente não vai ficar fazendo tudo de cabeça, né? Então a gente vai saber como é que faz a fórmula. Vamos rever. Quem sabe aí como é que faz a fórmula da quantidade vezes o preço unitário? Eu já estou até respondendo. Quem sabe? Vou fazer aqui. Primeiro, qual é o item que a gente aperta primeiro no nosso teclado para indicar ao Excel que nós vamos iniciar uma fórmula ou uma função? Qual é esse item aí? Quem respondeu igual acertou. Então a gente vai começar com igual. É certo eu colocar, por exemplo, 10 vezes 1? É certo isso? Eu estou colocando os dados que estão na nossa célula. Então se eu colocar 10 vezes 1, aí ó, deu 10. Parece que está certo, né? O que vem aí é o grande problema. Se eu altero o preço unitário para R$2, ou seja, dobrei o preço, deveria ir para R$20, o que não acontece. Então tem alguma coisa aí que precisa ser modificada. Então, o que é o certo? O que a gente precisa fazer para que isso aqui modifique? Na aula anterior, eu passei para vocês que não se deve colocar o que está dentro da célula, numa fórmula ou numa função. Dependendo da fórmula da função, eu vou chegar lá também, tá, gente?
Mas, por exemplo, nessas fórmulas ou nessas funções que a gente vai começar a ver, não coloque o que está dentro da célula, e sim a célula, o endereço dessa célula, o nome dela. Então, por exemplo, vou digitar o igual novamente, então está aqui igual. Em vez de eu colocar 10, que é a quantidade da caneta esferográfica, eu vou colocar onde esse 10 está. Onde esse 10 está? Vou lá com o mouse, vou clicar em cima do 10. Não necessariamente você precisa ficar lá procurando, ai meu Deus, onde está? Não, vai lá e clica. Ele já vai responder para você que ele está na C3. Pode observar aí agora, piscando aí na tela, de azul, C3. Coluna C, linha 3. A multiplicação é o asterisco. E o próximo item a ser colocado nessa conta é o preço unitário, que está na célula ao lado, que é a célula D3. A partir desse momento é só apertar o Enter e o resultado está aí. Ué, mas não deu o mesmo? Então por que um é errado e o outro é certo? Vou lá, vou mostrar para vocês. Se eu agora voltar a aumentar o preço do produto para R$2, agora sim nós temos o resultado de R$20. Agora está certo. Então não façam aquele erro que muita gente comete de colocar o que está escrito na célula, que está digitado na célula, em vez de colocar o endereço dela. Senão acontece esse erro que eu mostrei para vocês, não atualiza. E aí o objetivo do Excel é ser ágil, é atualizar. Então, mais uma vez, se eu altero o valor dos itens, o meu resultado também precisa alterar. Agora, como é que eu faço para que todas as células abaixo sejam preenchidas? Como é que eu faço para todas as células de baixo serem preenchidas sem eu ter que fazer um por um? Imagina a situação de eu ter mais de 1000 itens para fazer, vou fazer 1000 vezes essa fórmula. Não tem nem sentido. Então agora a gente vai fazer o seguinte, lembrando mais uma vez um pouco das aulas passadas, nessa célula que está clicada, onde eu quero pegar essa fórmula e replicá-la para todas as que estão abaixo, nós temos bem no cantinho um quadradinho. Esse quadradinho, quando você passa o mouse por cima, vai modificar. O mouse, setinha do mouse, vai mudar. Veja que agora, nesse momento, está uma cruz branca. E quando eu passo o mouse por cima, ela vira uma cruz preta mais fininha. É isso, tem que ficar desse jeito. Senão, se ficar de outro jeito, não funciona. Então, a partir de agora, vou dar um clique duplo e pronto. Clique duplo, foi. Foi até lá embaixo, até ultrapassou a mais do que devia. E agora a gente vai ver como é que isso pode ser resolvido. Primeira coisa, o que acontece é que ele não conseguiu, o Excel não conseguiu identificar essa célula que está aqui embaixo. Eu vou clicar nela aqui para vocês verem. Essa célula branca, para ele, é como se ainda tivesse algum conteúdo ali, porque o certo seria que ele descesse somente até aqui. Mas olha só, tem um conteúdo aqui embaixo. Olha. Então o que eu vou fazer? Isso aqui eu ainda vou mostrar para vocês, então eu vou zerar. Vou zerar isso aqui, vou apagar. Com isso, quando eu der um clique duplo, olha só o que acontece. Para fazer isso, todas as células mescladas precisam ser do mesmo tamanho. Ele foi procurar a última célula com algum conteúdo existente, que no caso foi aqui de baixo. Então, se isso acontecer, gente, se você der um clique duplo e ele ficar descendo além do que você precisa, aí não tem jeito nesse caso. Lembrando para vocês, gente, que existem várias formas de fazer isso. O que eu quero passar para vocês é como um intensivão. Então, como não dá para fazer todos os itens que existem, as possibilidades que existem no Excel, eu vou mostrar aqueles que são mais usados, aqueles que são mais fáceis de pegar, e com o tempo a gente vai aprendendo mais. Então agora, por exemplo, eu vou mostrar aqui, em vez de dar um clique duplo, já que não está dando certo de chegar até só a folha dos fichários, só até ali na linha 9, você vai clicar e arrastar para baixo. Então você vai lá um clique e arrastar para baixo. Já é o suficiente para chegar até onde você precisa. Agora, se a planilha for muito grande, a gente tem que arranjar um jeito disso não acontecer, porque não vai ficar arrastando até a linha, sei lá, 200, 300, ficar arrastando também é inviável. A gente tem que observar e fazer a planilha de um jeito que isso não aconteça. Bom, então vamos lá. Agora que a gente já fez a fórmula, já revemos um pouco das aulas anteriores, vamos para a parte que realmente é inédita, que são as funções. A gente viu aqui, a gente está vendo aqui no lado direito de preço total, algumas células que estão vazias, seus títulos estão na lateral também.
a gente vai entender o que é isso. Primeiro, se a gente precisasse somar todo o preço total, todo, desde os R$10 até os R$30, como é que a gente faria com uma fórmula? Olha o trabalho que vai dar. E detalhe, hein? Tem 2, 4, 6, 7 células apenas. Mas vamos lá, olha o trabalho que vai dar. Vou pegar o igual, vou ter que clicar no 10, apertar o mais, clicar no 2,50, apertar o mais, clicar no 3,20, apertar o mais. Eu vou fazer, clicar no 14, apertar o mais, clicar no 128. Vou de novo, ó, apertar o mais, clicar no 798, apertar o mais, clicar no 30, apertar o igual, não, tá errado, apertar o Enter. Apertei o Enter. Pronto, 986,40. Agora você tem 200, 300, 400, 500, 600, 1000 células. Nossa, é completamente inviável fazer isso daqui. E aí que vem a vantagem de aprender a usar as funções. É aí que vem a diferença. A função, nós vamos continuar digitando igual. Então, novamente aqui, ó, digitei igual. E a diferença vem em digitar um nome. Esse nome é o nome da função, que no caso aqui dessa primeira é soma. Perceba o seguinte, quando você começa a digitar um texto, o Excel mostra para você uma lista de funções que começam com aquela letra ou que tem aquelas letras que você vai digitando. Por exemplo, só coloquei o S. Então aparece para a gente aqui diversas funções que tem a letra S, começando com a letra S. Apertei ali o O, então diversas funções que tem a S e O como as duas primeiras letras e assim por diante. Eu posso escolher a que eu quiser aqui, dando um clique duplo em cima dela, ou eu posso continuar digitando e depois fechar parêntese. Então, quando eu fecho parêntese, eu digo para o Excel o seguinte, olha, eu já digitei o nome da fórmula, é essa que eu quero. Agora, vamos lá só voltar um pouquinho atrás e saber por que eu estou digitando um nome, para que eu estou colocando esse parênteses, o que é isso aqui que eu estou fazendo agora. Para que você não precise digitar um por um, uma célula por célula, o Excel propõe que você utilize uma função. E essa função serve exatamente para que você não precise fazer isso. O Excel pede apenas que você digite a primeira célula e a última célula. Apenas isso. Quando você digitar a primeira célula e a última célula, ele sabe que ele precisa somar daquela primeira com todos os intermediários entre a primeira e a última. Então, ele vai pegar tudo aquilo e vai te dar o resultado. Então, se você tiver 1000 células para fazer o cálculo, você só precisa colocar a célula, por exemplo, A1 e depois a célula A1000 e ele vai somar tudo. Muito mais simples. Para isso, é necessário que você digite o nome desta função e as células, a primeira e a última, você coloque dentro de parênteses, para que ele entenda que tem que separar o nome da função do que ele vai fazer. Então, por exemplo, soma. Ele vai somar. Agora a gente vai colocar dentro de parênteses quais as células que ele vai somar. Então eu posso digitar manualmente E3, aqui ó, E3, 2 pontos, E9, E9. E ele já vai entender que é do E3 até o E9. Perceba que onde eu digitei está de azul e lá no preço total todos os valores também estão sublinhados, estão com uma marcação azulada, identificando que ele já entendeu. Eu também posso simplesmente, em vez de clicar um por um, se é uma planilha como essa aqui é curta, eu posso selecionar as células, como já havia mostrado para vocês nas aulas anteriores, como fazer para selecionar células. Então já selecionei e veja que ele vai aqui me dar um nome. Lembra, a gente fez essa aula também. Como dar um nome às células, como fazer para dar nome às células, para que eu não precise ficar digitando as células o tempo todo. Aqui eu já dei nome ao preço total, ficou P total. Então basta isso daqui, eu apertar o Enter e ele vai me dar o resultado. Veja só, 986,40, mesma coisa do resultado que eu digitei lá embaixo, com um monte de coisa digitada. Vou de novo aqui, só que agora eu vou digitar manualmente para não aparecer P total. Então vou colocar manualmente E3, 2 pontos, E9. E eu vou explicar para vocês o porquê desses 2 pontos. Veja que aparece na parte de baixo de onde eu estou digitando uma espécie de colinha do Excel.
com o nome soma, aí dentro do parênteses, num1, 2, ponto e vírgula, num2, ponto e vírgula, num3. O que ele quer te mostrar ali é que você pode marcar célula por célula. Mas se eu marcar célula por célula, eu preciso utilizar o ponto e vírgula. O ponto e vírgula significa E. Seria número 1, E número 2, E número 3 e assim por diante. Ah, mas isso dá trabalho. Para que existe? Vamos lá. Às vezes você quer somar valores que não estão um embaixo do outro. Estão de forma aleatória na planilha. Tem um aqui, outro lá. Então, realmente, é necessário o uso do ponto e vírgula. Já que você quer uma célula que está aqui, e a outra que está aqui, e a outra que está lá em cima. Então, sim, é necessário o uso do ponto e vírgula. Agora, se você utilizar 2 pontos, que foi o que eu utilizei aqui, isso significa que você está pedindo para somar do E3 2 pontos até o E9. Então, os 2 pontos significa até, o que vai fazer com que o Excel entenda que é do primeiro ponto até o último ponto selecionado ou digitado. Por isso que eu utilizei os 2 pontos. Então, você pode até fechar o parênteses, como você pode apertar o Enter, que ele fecha para você e já faz o cálculo. Então, a gente já aprendeu agora como é que faz a função da soma. Então, está aí a função da soma digitada. Agora, às vezes, você precisa saber qual é a média total disso tudo. Eu tenho aí, então, 986,40, mas eu tenho 7 itens. Então, qual é a média desses valores? A gente aprendeu na escola como tirar essa média e sabe que é um pouquinho trabalhoso, principalmente para quem não gosta muito de matemática. E eu já falei aqui também que quem não gosta de matemática vai amar o Excel, porque eu gostava muito de matemática, gosto até hoje, mas quem não gosta, a maioria que já falou comigo não gosta porque tem que ficar fazendo as contas. Necessariamente montar a conta até pode ser fácil, mas fazer elas é um pouquinho mais complicado para quem não gosta. E o Excel é que vai fazer, então fica muito mais fácil. Então vamos lá. Eu devo estar batendo no microfone, se ficar fazendo barulho, me perdoe, tá, gente? Eu não percebo que o microfone está aqui comigo, eu fico batendo nele de vez em quando. Então olha só, vou lá, mais uma vez, igual. E agora eu vou precisar digitar a função correspondente, que já está até ali do lado, é a função média. Agora perceba o seguinte, eu digitei a função média, mas não apareceu para mim, porque o que está aparecendo aí é um conjunto de células que eu dei o nome de média. A função média tem acento no E, então eu preciso digitar esse acento se eu quiser usar a colinha que tem do Excel, tá? Se eu não quiser, porque eu já sei a função, pode digitar sem o acento, que vai valer de qualquer jeito. Então tá aí, ó, a função média já está digitada com um parêntese aberto e a colinha é idêntica da função soma, porque a forma de fazer a função média também é idêntica à função soma. Você vai selecionar os valores do preço total, por exemplo. Então agora sim eu vou selecionar, ele vai mostrar lá P total, mas de novo, é a mesma coisa que digitar as células, tá bom? E tá ali a função média, a média de tudo. Bom, então já sei qual é a função soma, já aprendi a função média. Agora eu preciso entender como é que faz a função máximo e a função mínimo. O que são essas funções e para que ela serve? Por que ela está aqui nessa planilha? Primeira coisa, às vezes você precisa montar uma planilha e saber quem foi o campeão de vendas, quem vendeu mais. Ou você está montando uma planilha de um esporte, quer saber quem é o campeão, quem fez mais pontos, quem está em primeiro lugar. Ou até mesmo, dentro da sua linha de estoque, como é o caso daqui, qual é o maior valor do preço total ou qual é a maior quantidade existente ali. Então, para que a gente saiba qual é o maior valor dentro de um grupo de células, a gente precisa utilizar a função máximo. É essa função que vai fazer isso para a gente. Então, igual, máximo, e dentro do parêntese, mais uma vez, a gente vai digitar todas as células que a gente vai pedir para o Excel procurar o maior valor delas. Então, vou lá, vou selecionar novamente. Ele pode aparecer as células ou, como está ali, P total. E eu vou apertar o Enter. E mais uma vez ele está dizendo para mim ali, ó, o valor máximo de todas as células que você selecionou é de R$ 798. Ah, mas eu não quero o preço total, eu quero a quantidade. Então vamos lá. Igual máximo.
vou selecionar lá na quantidade, e eu vou apertar o Enter, ele vai me dar 20, porque apesar de ter dois 20, mas são números iguais, então ele vai mostrar que o maior valor existente naquele conjunto todo é de 20, quantidade de 20, não 20 reais. Por que que apareceu o cifrão? Isso pode acontecer com vocês. E agora? Mas não é moeda, é quantidade. O que aconteceu? É porque eu utilizei uma função, a mesma máximo, porém, eu tinha marcado inicialmente o preço total, que é valor monetário. Quando eu fui marcar um outro local, o valor monetário ainda ficou ali. Então, por mais que seja apenas 20, ficou como 20 reais. Então, o que eu tenho que fazer ali? Na guia página inicial, bem no meio, aqui ó, tá aqui o grupo número, a gente vai clicar aqui, ó, pode ser nessa opção separador de milhares, não, tem que vir aqui, personalizado, a gente bota aqui geral ou número, vou botar aqui geral e pronto, tirou a função moeda, a opção moeda, a configuração e ficou na configuração geral, que é o padrão. Bom, vamos para o mínimo. O mínimo é o contrário, então ele vai mostrar qual é o menor valor. Eu vou fazer de novo na opção de quantidade. Então vamos de novo agora como mínimo. Ah, lembrando, olha só a colinha. Tem mínimo, mínimo A, que é de valores absolutos, e mínimo 6, mas com condição, mínimo com uma condição. Dependendo da versão que vocês estarão utilizando, essa que eu estou utilizando agora é a versão 2021 do Excel. Tem a versão 365 também do Excel, mas existem funções que podem não aparecer, não ser compatíveis com o Excel que vocês estiverem utilizando. No caso, por exemplo, se eu não me engano, do Office 2010, em alguns computadores a função mínimo não aparece, só aparece a função mínimo A. No exemplo da nossa planilha, pode ser usada a função mínimo A sem problema nenhum. Então, se vocês estiverem usando um Excel e na hora de praticar essa aula, digitar lá mínimo e não aparecer para você essa função, só aparecer mínimo A, mantém, usa o mínimo A, não tem problema. Aqui eu tenho a função mínimo, vou manter a função mínimo, vou selecionar a quantidade e apertar o Enter. Ele me mostra que o mínimo existente ali na quantidade é 5. E mais uma vez ele ficou com cifrão, porque aqui eu já tinha feito mais uma vez a função com valor em reais. Então vou de novo lá e colocar geral. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou aqui no lugar do 8, vou colocar 2. Com certeza a função vai dar certo e o mínimo vai passar a ser 2, não é? Olha lá, foi. O mínimo passou a ser 2. Mesma coisa se eu chegar aqui na quantidade e botar 50 agora. O que acontece? Pronto. Agora o máximo ficou 50. Máximo 50, mínimo 2. Vou dar aqui um Ctrl Z para ficar o valor que estava. Agora é o seguinte, às vezes vocês precisam saber qual é o valor maior que existe, o maior valor que existe, o máximo, às vezes o menor. Mas e quando você precisa saber, além do maior, qual é o segundo maior, o terceiro maior, ou qual é o segundo menor, o terceiro menor, e assim por diante? Como a gente faz isso? É aí que entra a função maior e a função menor nisso tudo. Se eu digitar aqui igual maior e abrir parênteses, vai aparecer para mim uma colinha completamente diferente das anteriores. Agora nós temos ali matriz e uma letra K. Primeiro, a matriz é igualzinha à explicação das funções anteriores. Você vai selecionar as células onde você quer que o Excel procure o maior valor. Então eu vou procurar no preço total. Eu vou pegar aqui preço total. Ele vai ficar lá P total. Eu vou apertar o ponto e vírgula. Ah, não é 2 pontos? Não. Nesse caso, como faz parte de uma outra etapa da função, que é o K, perceba que entre matriz e K, lá na colinha, eu estou apontando agora ali a seta do mouse, tem um ponto e vírgula ali. Então eu preciso usar esse ponto e vírgula. Veja que matriz está em negrito. Quando eu apertar ponto e vírgula, é o K que vai ficar em negrito, viu? Conseguiram ver, gente? O K que ficou em negrito. E agora eu vou lá digitar o tal do K, que é esse K aí. Lembra que eu falei antes que a gente pode verificar quem é o segundo maior, o terceiro maior, quarto maior e em diante? É aí que a gente vai indicar a colocação, a posição desse valor. Então, por exemplo, se eu quiser o segundo maior valor, nesse K eu coloco o número 2. Só isso. Se eu quisesse o 20º valor, eu colocava 20.
e assim por diante. Eu quero o segundo. Vou deixar o número 2, vou apertar o Enter. Ele está me informando que o segundo maior valor é de R$ 128,70. E realmente é, porque o maior valor é de R$ 798. Agora no menor é a mesma coisa. Eu vou indicar a matriz, agora eu vou pegar aqui, por exemplo, preço unitário. Peguei aqui o preço unitário, ponto e vírgula. Vou pedir para que ele me dê o segundo menor valor. Então está aqui o segundo menor valor. Vou apertar o Enter e realmente, lá no preço unitário, o segundo menor valor é de 50 centavos. O menor valor de todos lá é de 40 centavos. Realmente está dando tudo certo até aí. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos lá para baixo, onde nós temos ali o total de todos os itens, quantidade, preço unitário e preço total. Qual é a função que eu vou utilizar aí, pessoal? Qual? De todas as que a gente já usou, eu preciso da soma de tudo, então igual soma, e agora eu vou precisar selecionar toda a quantidade, então desde o 10 da caneta esferográfica até 20 de folha de fichário. Apertei o Enter. E está ali o resultado, R$ 83,00. Preciso digitar a função da soma do lado direito na abóbora e depois no azul? Ou seja, para o preço unitário e para o preço total? Não, porque eu posso fazer isso automático. Como eu já mostrei para vocês que é possível clicar no quadradinho, puxar ou dar o clique duplo, eu também posso fazer isso para o lado direito ou para o lado esquerdo, também posso. Então aqui eu vou pegar de novo o quadradinho, vai aparecer a cruz preta fininha, lá, apareceu. Eu vou clicar e arrastar. Só isso. Ó. Cliquei, arrastei, soltei. E pronto. Está feita a conta. E dá certinho. Opa, peraí, o que aconteceu? Eu tinha cores diferentes aqui. Agora está tudo com a mesma cor. O que aconteceu? Você me ensina uma coisa e dá outra? Não, calma, gente. O que acontece é que quando você faz isso, de arrastar o item, você não copia somente a função, somente a fórmula, mas também as formatações daquela célula. Como resolver isso? Quando você cria um auto-preenchimento, quando você utiliza a função auto-preenchimento do Excel, quando você termina de fazer isso, ele vai mostrar um quadradinho. Olha só, olha aqui, ó, opções de auto-preenchimento. Ao clicar nele, vão aparecer algumas opções, pode ser só 3, como pode ser mais. E aí vai aparecer também da que é necessário para a gente nesse momento, que é o preencher sem formatação. A gente não quer que venha a formatação, apenas a função. Então vou clicar no preencher sem formatação e pronto, está resolvido. Todos os valores aparecem certinhos, mas a formatação permanece aquela que eu já tinha feito antes. Será que realmente deu certo? Se eu der um clique duplo nessa função aqui, vamos supor que eu queira editá-la, então eu dou um clique duplo na célula, veja que ele está marcando sim de azulzinho todo o preço unitário. Então está tudo certo, é isso mesmo. Vou apertar o ESC aqui no teclado. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, clique duplo e veja ele está marcando o preço total. Tá certo? Vou só apagar isso aqui de cima para ficar vazio aqui, porque agora eu quero mostrar para vocês mais uma outra opção importantíssima para que vocês consigam ter o resultado ideal numa planilha com filtro. Então vou mostrar o filtro e vou mostrar essa função para vocês. Primeira coisa, a gente tem uma planilha aqui que é pequena, então geralmente o filtro para uma planilha pequena não é muito usado, é mais para planilhas grandes, para que a gente possa procurar itens específicos. Para criar gráficos, fazer tabela dinâmica, entre outros, a gente também pode utilizar esse filtro. O que é o filtro? Na verdade, se eu for falar genericamente de filtro, existe o filtro função, a função filtro, e existe o botão filtro. A gente vai ver no momento o botão filtro. Tá? Qual é esse botão filtro? Primeiro, na guia página inicial tem esse botão filtro já, tá? Que é no classificar e filtrar. Estou apontando agora para vocês, fica no canto superior direito, classificar e filtrar. Porém, a gente vai ver aqui na guia dados, a opção do filtro que está aqui, olha, filtro, e tem o filtro avançado. Nós vamos ver hoje a opção filtro. Se der tempo aí, a gente consegue ver o filtro avançado nas próximas aulas. Bom, o que é isso? Para que serve? Vamos pegar nessa planilha mesmo, apesar de ser pequena, mas vocês vão entender muito bem para que serve isso. Eu já apliquei o filtro na planilha. Podem ver que nos títulos de código até preço total
tem um quadradinho com uma seta apontando para baixo. É um triângulo, na verdade, né? Apontando para baixo. Eu vou só remover para que vocês possam saber como é que faz para adicioná-los. Para adicionar um filtro, geralmente a gente adiciona nos títulos ou subtítulos. Nesse caso aqui é um subtítulo, porque o título é controle de estoque. Então a gente vai aqui para os subtítulos: código, mercadoria, quantidade, preço unitário e preço total. Eu vou marcar ou selecionar esses itens e vou clicar no botão filtro, que está aqui na guia dados. Cliquei no botão filtro, pronto, está adicionado os filtros. Vamos supor que vocês precisem saber daqui, de tudo isso aqui. Vocês precisam saber todos os produtos cuja quantidade é maior do que 7. Como resolver isso? Eu quero que apareça somente os produtos maiores que 7 na minha planilha. Eu vou apagar tudo para ficar só os produtos acima de 7. E quando eu precisar dos outros que eu apaguei? Vou ter que digitar tudo de novo? No filtro você não precisa fazer isso. Então a gente vai pegar aqui o filtro da coluna quantidade. Vou clicar aqui. Vai aparecer um monte de coisas ali. Então tem como classificar do menor para o maior. Quer botar em ordem alfabética, botar em ordem numérica, alfanumérica. Dá para fazer, tem quantidade, até a classificação por cor, quando existe, no nosso caso não tem. E também o filtro de número, que é o que a gente precisa. Porque a gente poderia muito bem vir aqui nos quadradinhos e tirar tudo que é menor que 7. Mas olha o trabalho que vai ser numa planilha muito maior do que essa. Então a gente vai no filtro de número, nas opções que aparecem no seu lado direito, ou pode ser que apareça no lado esquerdo, tá, gente? Vai aparecer. Então vai ter ali, é igual a, é diferente, é maior do que. Eu quero que vocês respondam aí. Qual eu preciso usar para que apareça somente quantidades maiores que 7? Não vai aparecer o 7, porque tem que ser maior que 7. Qual daqui é o que a gente vai precisar utilizar nesse momento? Quem respondeu é maior do que, acertou. Se eu quisesse o do 7 para cima, aí eu usaria é maior ou igual, ou até uma outra opção. A partir de, se existisse, se você tivesse aí essa opção, mas a gente utilizaria é maior ou igual a 7. Nós não queremos o 7, queremos maior que 7. Então, tá certo, é maior do que. A partir desse momento, abre uma janela onde ele vai te perguntar, é maior do que o quê? Aí eu vou aqui e 7. Apertei o 7 ali no teclado. É isso que eu quero. Eu vou clicar no OK. E pronto. Nesse momento, uma planilha filtrada, onde só vai aparecer todos os produtos, todas as mercadorias que têm mais que 7 produtos, mais que 7 unidades. Então tá aí. Todas as mercadorias com mais de 7 unidades aparecem para você. E como saber onde que foi ativado o filtro? Só olhar de novo para os filtros adicionados na sua planilha e você vai ver que onde o filtro está ativado, o botãozinho quadradinho está mudado. Não tem mais aquela setinha apontando para baixo. Tem agora um filtrinho, um filtro, um pequeno filtro. Tem até o triângulo, mas em evidência está ali o filtro mostrando para você que ele está ativado. Como fazer para tudo voltar ao normal? Eu vou clicar de novo no botão e vou fazer o seguinte, limpar filtro de quantidade. Então, quando eu clico no limpar filtro de quantidade, pronto, está tudo resolvido. Voltamos à nossa planilha como ela tem que ser. Para quem perguntou aí, para quem estivesse perguntando, porque a aula vai passar para vocês gravada, então para quem estivesse perguntando por que eu pulei essas outras duas células aqui hoje e agora, eu vou chegar nelas, tá? Primeiro eu quero mostrar para vocês a próxima função que vai vir aí. Bom, vamos lá. Primeiro vamos lá. Vou mostrar para vocês a função soma de novo. Tá aqui. Essa função soma que eu digitei. Do que está aqui, ó, subtotal, aqui em cima está a função da soma. 986,40. Beleza, né? Eu vou pedir para que apareça somente valores acima de R$100. Então, somente valores acima de R$100 vai aparecer aqui. Então, preço total, filtro de número, é maior do que, vou botar aqui 100, e só os valores acima de R$100 irão aparecer para mim, que são somente dois valores. E perceba
que o resultado final da função soma ainda continua marcando 986,40, mas não é mais isso. Não é. Se vocês pegarem uma calculadora aí, vocês vão ver que não é. Vou pegar aqui, ó, uma fórmula simples. Vou pegar essa célula mais essa célula aqui. E vocês vão ver que o resultado não vai ser esse. Olha lá, 926,70. Então tem alguma coisa de errado aí. Tem alguma coisa que está faltando. É aí que a gente entra com uma função maravilhosa. Que existe um botão chamado subtotal. E que por estar na guia dados, nós estamos na guia dados, vocês também vão ver esse botão, que é o último botão dessa guia dados. Aqui, ó, subtotal, tá vendo? Esse é o último botão da guia dados. Mas a gente não vai chegar nele agora. A gente vai vir agora na função subtotal. Essa função que é, nossa, é uma mão na roda para muita gente. Vocês vão ver, vocês vão ver. Eu vou limpar aqui, limpar filtro, limpei. Agora nós vamos ver como é que essa função ela funciona. Primeiro, vamos digitar a função subtotal no lugar certo. Igual subtotal. E agora que vem. O subtotal é uma função que tem outra função dentro dela. E assim que eu abro o parêntese, ela me pergunta o que eu quero. E nesse momento eu quero somar, não quero? Opa, peguei o microfone de novo. Eu quero somar. Então eu vou usar aqui, ó, nessa lista toda, um número 9. Eu poderia digitar 9, como eu posso vir nessa lista e dar um clique duplo nela. Veja que aparece o número 9. Eu vou dar um ponto e vírgula, porque eu já disse que eu quero somar, e a partir desse momento ele pede as referências. Como tem ref1, ref2, ref3, é porque ele está dizendo o seguinte, olha, você pode pegar referências aleatórias, que estão em outros lugares. Você pega, clica naquela, ponto e vírgula, clica na outra, não tem problema. Mas, se você quiser uma referência que está toda juntinha, uma unida da outra, normal, basta vir aqui e selecionar tudo. Eu selecionei, pode aparecer as células, como pode aparecer o nome que você deu a essas células, como é o caso do nosso exemplo, ali está P total. Só isso. Eu aperto Enter e o resultado que aparece no momento é igual à função soma no momento, porque agora nós vamos ver qual é a diferença desses dois. Agora sim, vamos de novo filtrar para que apareça somente valores maiores do que 100. E agora que vem a mágica. Olha lá, a função subtotal deu o que realmente eu precisava, o resultado do que aparece para mim na tela, que são esses dois itens, apenas o estojo e o fichário, é só isso. Eu só preciso do resultado dele. Mas se eu quiser que apareça os dois, está aí, ó, na planilha está os dois. A soma, que é o de tudo, eu sei quanto deu todas as minhas mercadorias, mas agora eu sei também quanto deu apenas os valores que forem maiores que 100, o de 926,70. Então está aí a função subtotal. Bom, agora que vocês viram como funciona tudo isso, eu preciso que vocês falem comigo lá no WhatsApp, ou que vocês falem comigo de todas as maneiras que eu já passei para vocês, se vocês ainda têm dúvidas. Tá? É importante saber. A gente vai ter aula de tirar dúvidas também. Tá? Agora vamos lá, vou zerar isso aqui, vou clicar, vou tirar aqui, ó, limpar filtro de preço total para voltar como era. Para a gente finalizar essa primeira etapa da aula, vamos aqui para hoje e agora. Para que serve essa função? Por que ela está aqui? Ela é apenas um complemento para a aula de hoje, que a função hoje ela serve para que você tenha a data de hoje. Apenas isso. Eu vou só colocar aqui do lado, para não tirar esse daqui. Vou colocar aqui igual hoje. Aí ele abre um parêntese, não é? Perceba que na colinha da função hoje não tem nada. É só um abre e fecha parênteses. Não tem nada. E realmente é assim. É abre e fecha parênteses. Mais nada. Quando eu aperto Enter, ele me mostra a data de hoje. Se você for digitar isso enquanto está aprendendo, estou aqui eu escutando a aula, vendo a aula no celular e estou também fazendo, praticando. Então digita aí, igual hoje, abre e fecha parêntese, que vocês vão ver que a data que aparece é a data que está no sistema. Como eu falei a data de hoje, pode ser que de repente você veja a data, outra data e fale que eu estou falando errado. Não, é a data do sistema. Se no computador de vocês a data estiver errada, vai aparecer a data que está lá no sistema, ou seja, uma data errada. Então é a data do sistema.
que deveria ser a data de hoje, a data do momento que você está fazendo essa função. 29/11/2021, tá, a data de hoje, a data que eu estou gravando. Agora, o que eu fiz para aparecer domingo do lado? O que eu fiz para aparecer domingo? Que coisa, né? Primeiro, ver o seguinte. Primeiro é que o que está aparecendo ao lado não é a data de hoje. Quer dizer, é o dia de hoje, é o mês que a gente está, mas o ano não. Como é que eu faço isso? Eu posso pegar uma função hoje e pedir para que o Excel mostre como a partir de hoje, qual é a data daqui a 20 anos, por exemplo. Qual seria a data daqui a 20 anos? Começando a partir de hoje. Então aí eu entro nessa função, só que desse jeito aqui que está aparecendo para vocês agora na tela. Desse jeitinho aí. Ih, rapaz, tá confuso, né? Mas olha só, vamos tentar entender melhor sobre isso daí. Primeiro, o igual hoje, abre e fecha parênteses, tem que ser exatamente assim mesmo. Igual, abre e fecha parênteses. Igual hoje, abre e fecha parênteses. Depois é que vem o que eu vou digitar de novo aqui. Eu tenho que colocar a data de hoje e somar com uma continha que a gente aprendeu também na escola. Como calcular a quantidade de dias do ano. A gente sabe que ia ser 365, né? Só que se eu botar só 365, não vai dar certo. Não vai dar certo. O que acontece é que a gente tem anos bissextos. De 4 em 4 anos a gente tem um dia a mais. Então a gente precisa pegar esse um dia a mais e dividir por 4, o que dá 0,25. Por isso que eu coloco 365 vezes 0,25. Por isso que está assim. Então olha só, de novo, vou mostrar aqui ela pronta. Olha, 365,25. Por quê? Por causa dos anos bissextos, que é um dia a mais a cada 4 anos. Eu tenho que transformar isso em 0,25, porque isso vezes 4, são 4 anos, vai dar 1. Então 365,25 vezes 16. Por que vezes 16? Porque nessa conta aqui, eu estou querendo que ele me mostre qual seria a data daqui a 16 anos, a partir de hoje. Então por isso que está desse jeito. Quando eu aperto o Enter, ele vai me mostrar que é dia 29/11/2037. Essa vai ser a data daqui a 16 anos. Olha que interessante. Agora aqui eu vou clicar com o botão direito nessa célula e vou em formatar células. Botão direito, formatar células. Nesse caso, eu fiz isso aqui, olha que interessante. Pode ser que exista essa opção para você aí, nessa lista, então procure. Então, quando acontecer isso, eu vou fazer agora, aqui, nessa célula H, vou fazer de novo, para que vocês possam entender. Vou fazer aqui com o botão direito, formatar células, e de novo a mesma janela que apareceu agora há pouco, aparece para a gente outra vez. Veja que eu não tenho aqui, olha. Vamos ver se aparece? Não tenho. Não vou ter o que eu preciso, não vou ter aqui. Vou lá no personalizado. Vou ver se de repente eu consigo achar aqui. Aqui eu tenho, ó, dia, mês e ano. Mas será que eu tenho também aquele com um monte de desenhos que tem lá? Ó? Ih, rapaz, aqui, ó, tem um aqui. Mas lembrando, eu já fiz isso várias vezes. Então pode ser que eu já tenha salvo e eu não me lembre. Se vocês não acharem isso daqui, basta fazer o seguinte. Você vem aqui em cima, porque dá para digitar manualmente. Dá um espaço, um tracinho, um espaço. Para que serve isso aqui? É fórmula? Não, é só para dar espaço, tá, gente? Só para separar. Esse espaço com tracinho é só para separar a data do nome da semana. Só isso. Se você não quiser botar isso aqui também, não precisa. Eu vou botar 1, 2, 3, 4. Olha que interessante. Como é que eu sei que são 4 letras Ds? Se eu colocar uma letra D apenas, veja na parte em cima escrito exemplo, que vai estar o número 29, que é os dias. Se eu botar mais uma letra D, continua 29, porque são 2 dígitos para o dia, então continua 29. Se eu botar mais uma letra D, aparece segue, porque é segunda-feira, só que é abreviado. Se eu coloco mais um D, aí aparece a semana por completo, segunda-feira. É isso que eu quero. Vou clicar no OK e pronto. Temos aí que a data de hoje é uma segunda-feira. E daqui a 16 anos, a data de hoje, lá em 2037, será domingo. Então a gente já viu como é que funciona isso daí.
Agora vamos para a função agora, que de novo, o que nós temos aqui é igual agora, abre e fecha parênteses, é só isso, apenas isso. E a diferença da função hoje para a função agora é que a função agora mostra a hora, além da data, mostra a hora. Você também pode fazer as mesmas coisas que nós fizemos aqui, olha, botar daqui a não sei quantos anos, tá? Pode fazer também que vai funcionar, mas a função agora ela tem como objetivo mostrar a data e mostrar a hora, tá bom? Gente, para essa planilha a gente já terminou, eu vou encerrar a gravação dessa aula, vou ver quanto tempo ficou essa aula, se ainda faltar eu vou colocar mais coisas para vocês, tá bom? Mas isso tudo aqui já é o suficiente para uma aula completa para hoje. A gente já viu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 funções. Num dia só a gente já viu 9 funções. Soma, média, máximo, mínimo, maior, menor, hoje, agora e subtotal. Ainda vimos como fazer para criar a fórmula da multiplicação. Então, uma fórmula, de novo, revemos. Vimos também como fazer para criar o filtro, para adicionar o filtro, para usar esse filtro. E aí a gente viu aí mais outras coisinhas. Vejam que essa nossa planilha já está formatada, já está com bordas, já está mesclada, já está com texto quebrado, aqui preço unitário, preço total, já está com quebra de texto, fica aqui na guia página inicial. Porém, eu já mostrei isso nas aulas anteriores, quem ainda tiver dúvida, dá uma olhadinha nas aulas anteriores, que eu já disponibilizei para vocês. E também, na hora da gente fazer aquela aulinha de tira dúvidas, antes disso, já vai anotando aí num caderninho, num post-it, ali num bloco de notas, para quando chegar nesse dia a gente tirar todas as dúvidas possíveis. Então, por hoje é só. Aguardem as próximas aulas que vai ter muita coisa boa. Vou mostrar aqui para vocês o exercício número 4, que é uma aula que eu considero para os alunos entenderem logo de cara uma das mais difíceis que tem. Aqui eu vou mostrar para vocês a referência mista, a referência relativa. Aí vai ter muita coisa interessante. Vou falar muito não, mas vai ter muita coisa. E essa planilha que parece super simples, não é tão simples não. E vai rolar tempo para passar para o exercício 5, onde eu já vou iniciar com funções muito mais dinâmicas e grandes também. Ali a gente já vai para a função C. E aí vocês vão entender para que serve elas. Dá uma olhadinha, vocês já receberam aí o arquivo, dá uma olhadinha na planilha. E quem já tem um pequeno conhecimento das aulas anteriores, tente fazer o exercício número 1, que já faz parte das aulas anteriores. Tente fazer. Aconselho a dar uma olhadinha nessas duas colunas aqui, a azul e a vermelha. Depois apaguem o conteúdo delas e tentem reproduzir utilizando o conteúdo das aulas. Tá bom? Então até a próxima aula. Espero que tenham entendido muito o conteúdo e que estejam aprendendo bastante. Então, valeu pessoal!